já se sentiu um peixe fora d'água? Eu já me senti um peixe fora d'água e eu prefiro que seja assim porque a palavra de Deus nos ensina que é melhor a gente ser um peixe fora d'água, tá? Você não tá entendendo nada que eu tô falando? Então fica até o final do vídeo porque eu vou te explicar e eu vou ler junto aqui com você o que Deus diz sobre pensarmos como um peixe fora d'água. E antes disso, eu quero te pedir para você clicar no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo mais do nosso canal aqui do YouTube. E também, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades. E vamos lá. Eu quero que você abra aí, se você tiver com essa Bíblia aí do lado, ou pega ali no seu tablet, no seu celular, no computador, lá em Romanos, capítulo 12, e a gente vai ler aqui Romanos, capítulo 12, até o versículo 2, beleza? Então, eu vou começar aqui, diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu vou repetir o versículo 2. De repente você estava aí e perdeu alguma coisa. Ó. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que é pensar um peixe fora d'água? A palavra de Deus diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Isso quer dizer que nós somos um peixe fora d'água, porque nós não pertencemos ao mundo. Nós estamos vivendo nele, mas nós estamos só de passagem. E aqui, Paulo fala para os cristãos de Roma, né, os romanos, ele explica para os cristãos que eles precisam pensar como um peixe fora d'água. Eles precisam pensar que eles não fazem parte daquele meio ambiente. Na verdade, eles estão ali no meio ambiente, no mundo, aqui na Terra, mas nós temos a mente de Cristo, então nós não pensamos como o mundo pensa. Paulo estava enfatizando que nós não devemos pensar como o mundo pensa, porque nós temos a mente de Cristo. E Paulo também enfatiza isso lá para os cristãos em Corinto. Olha lá, ali em 1 Coríntios capítulo 3, na verdade capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 15. Olha o que Paulo diz para os cristãos de Corinto. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então aqui Paulo escreveu tanto Romanos, né, as cartas aos Romanos, tanto também as cartas aos Coríntios. Então, a mesma pessoa enfatizou 2 vezes que nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos renovar a nossa mente e pensar como Cristo pensa. E pensar o que a palavra de Deus nos mostra que nós devemos pensar. Então, quando você sentir um peixe fora d'água, e o que é se sentir um peixe fora d'água? Você vai contra a maré desse mundo. Essa é a verdade, você vai contra ao que o mundo diz que é certo. Então, se o mundo diz que é certo você fazer tal coisa e que é contra a palavra de Deus, né? Se o mundo diz que é certo você, de repente, ter ali relacionamento sexual antes do casamento, ou então você, de repente, você acha que pode dar um jeitinho brasileiro para determinada coisa e pode furar a fila porque tá tudo bem, todo mundo faz isso, mas você sabe que, segundo a palavra de Deus, isso não é correto. Ou seja, o mundo diz que tá tudo bem você furar a fila, o mundo diz que tá tudo bem você ter relacionamento sexual antes do casamento, mas a palavra diz que não está tudo bem, porque isso desagrada ao Senhor. Então são as pequenas atitudes que você, às vezes, você tá tão acostumado de fazer isso porque todo mundo faz, mas você ainda não percebeu que isso fere o coração de Deus. Isso realmente é pecado e nós precisamos nos arrepender, porque quando nós percebemos que aquilo que nós
nós precisamos fazer é o contrário do que o mundo pede para nós fazer, nós entendemos que nós vamos sim ser um peixe fora d'água, mas que tá tudo bem com isso. Talvez você até se sinta o único lá na sua faculdade, que você não vai participar da rodinha de conversa sobre piadas que não fazem o menor sentido, ou de repente você não vai participar ali de um círculo de amizade que só envolve bebidas, drogas e sei lá mais o que, coisas erradas, você sabe do que eu tô falando. Você não vai fazer parte disso, você não vai fazer parte ali de uma amizade que as pessoas só falam mal umas das outras. Então tudo isso é você ir, se você não faz parte, você tá indo contra a maré, você é verdadeiramente um peixe fora d'água. Mas isso, como eu disse, não deve ser um sinal de algo ruim pra sua vida, mas algo bom, no sentido de que você tá pensando com a mente de Cristo. E eu posso te afirmar que pode acontecer que de repente você vai ter que se desfazer de muitas amizades que não fazem o menor sentido, porque essas amizades estão te fazendo mal. Elas, na verdade, estão te fazendo pensar mais como o mundo pensa do que como Cristo pensa. Então, é muito importante nós nos avaliarmos e saber se nós estamos com a mente de Cristo, pensando aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que a palavra diz que é correto, ou se nós estamos tão acostumados a fazer as coisas deste mundo, as coisas erradas, que nós nem estamos percebendo que nós estamos distantes de Deus. Então é muito importante nós nos avaliarmos e pedirmos ao Senhor. Aqui em Romanos, Paulo, ele encoraja os cristãos a renovar a mente, para que eles tenham a mente de Cristo, que a renovação da mente seja contínua. Ou seja, você não pode simplesmente contar com um domingo para você ir para a igreja e renovar a sua mente. Todos os dias você precisa estar diante de Deus e pedir para que o Senhor renove sua mente, para que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso muitas vezes vai custar que você vai ter que ser um peixe fora d'água. Mas tenha certeza que se você for um peixe fora d'água, como eu expliquei aqui, você vai estar com o céu garantido para você, e é isso que mais importa. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu fiquei muito feliz de estarmos de volta, e por favor, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e de dar aquele like, que vai nos ajudar bastante a alcançar pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Um beijo e até o próximo Rema, pessoal!